Vou passar a palavra agora para a Sandra, do sindicato. Cumprimentando o Fernando, cumprimento as outras autoridades. Bom dia. Tem algumas pontuações aqui para fazer. No setor de GLP, nós temos 39 leis que regulam essa atividade. Tá? Então, só para esclarecer, e não são só da ANP, tem outros órgãos, né, falando do GLP. Nós trabalhamos com um produto emergencial, como o Fernando falou, é um produto de primeira necessidade, é um produto de utilidade pública, as revendas elas têm que ficar à disposição mesmo do consumidor, porque é igual, a gente pode comparar com o tanque do nosso carro, a hora que ele está na reserva acabando, você não vai, se o seu posto de preferência estiver fechado, você vai no que estiver aberto. O gás é a mesma coisa. Até por isso que nós trabalhamos muito, né? O Cinegás ele tem trabalhado aqui em Cascavel já há bastante tempo, né? A primeira ação nossa foi formar um grupo de empresários na SIC, né? Depois, o Cinegás, depois que esse grupo já estava formalizado, nós fizemos várias reuniões de conscientização com esse grupo, teve filiação do Cinegás, e nós tivemos uma reunião dessa, menos de um ano, aqui nessa casa mesmo, né, com algumas provocações das autoridades, e até as pessoas que trabalham na atividade, eles têm medo de denunciar. E, na oportunidade, até o Francisco, ele lembra, nós deixamos o canal aberto da prefeitura para ver essa denúncia, porque assim eles não denunciam nem para o sindicato, porque se existe a denúncia para o sindicato faz um ofício para as autoridades, pontuando, e a autoridade ela vai no endereço correto, porque eu sei que todas as autoridades aqui não têm contingente suficiente para fiscalização. Então, assim, precisa haver a pontuação, aonde estão os irregulares, né, se é que eles existem. Existe um dado da própria ANP que, para cada regularizado, existem 3 irregulares. Esses irregulares, hoje, pela crise que já foi falada, eles são móveis. Então, o camarada está sem o emprego, ele tem uma caminhonetinha, põe os botijões em cima e sai vendendo. Tá? E pega num regularizado, isso é fato. Tem as padarias que usa para assar o pão, mas eu vendo para o meu vizinho aqui. Eu tenho 5, 6 botijões aqui na minha padaria, eu vendo para o meu vizinho da direita, vizinho da esquerda, e aí eu entrego ali, ou a pessoa vem buscar. Os mercadinhos de bairro têm botijão junto com arroz, junto com feijão, junto com a melancia. Isso aí existe também. Tá? Então, a gente tem esse dado, Cascavel são 101 revendas regularizadas perante a ANP, só que nós podemos triplicar esse número por conta dessa situação. O açougue, ele vende gás, porque ele tem assadeira de frango de final de semana e ele tem lá os botijões, de acordo com o Corpo de Bombeiros, são 5 botijões, 3 a 5, armazenado, disposto lá num espaço regulamentado certinho, mas ele acaba vendendo para os amigos ali. Qual que é o problema? Não tem fiscalização, igual o Fernando falou. Quem vai fiscalizar esse açougue num domingo, 3 horas da tarde, que ele está vendendo frango e o vizinho quer um botijão de gás? Não vai, entendeu? Então, assim, isso é utopia. As autoridades não têm contingente suficiente. O que a gente espera é que, realmente, os revendedores legalizados que estão nessa sala façam as denúncias para as autoridades, e as autoridades elas façam essas fiscalizações pontuais. Outra, nós tivemos uma reunião ano passado no CETRANS, pedindo até, eu fui massacrada, né, enquanto presidente do Cinegás, não, gente, deixa a moto, Sandra, nós queremos trabalhar com a moto, tá inviável você botar um veículo para entregar um gás. O custo para eu sair da minha revenda e entregar um gás é de R$18. O custo, só excedendo o produto, só para eu tirar meu veículo e ir lá na casa do consumidor. Então, para o legalizado, que tem a moto lá fora, igual você falou, tem 3 motos lá fora, está inviável colocar um carro rodar. Cada pneu de um veículo custa R$200 e poucos. E quanto custa um pneu de uma moto? É irregular? É irregular.
Resolução do CONTRAN 356, artigo 12º, de 2010. Né? Não pode transportar moto com grelha, tem que ser com auxílio de sidecar. Aí eles falam, Sandra, quem vai andar com sidecar? Quem consegue andar com sidecar? Então, assim, tem gente que ama o sidecar, tem gente que odeia, e aí tem o semi-reboque, que tem a polícia militar, às vezes aceita, o CETRAN, às vezes aceita, às vezes não. Né? Mas o senhor falou que, se tiver emplacado, regularizado, vai ser aceito. Então, ok, porque, às vezes, há preferência, né, da galera pelo semi-reboque do que pelo sidecar. Né? Tem o triciclo também, que é um veículo que ele é autorizado para poder entregar o gás, e ele é mais seguro, porque você não consegue acelerar e passar no meio dos carros. O revendedor também não gosta, porque ele quebra demais e causa prejuízo para a revenda. Tem essa situação também. Né? Então, assim, tem as dificuldades que o setor enfrenta, né? E aí o mercado é livre, cada revendedor trabalha no preço que lhe compete. Você tem que colocar o seu custo, mas, às vezes, o meu concorrente, eu tenho que seguir meu concorrente. É igual o posto de combustível, é a mesma coisa. Eu não vou pagar R$10 no litro de gasolina se tem alguém vendendo a R$4,19, que é o preço que eu vi na cidade. Né? Então, assim, o Cinegás está trabalhando, a promotora, a doutora Larissa, fez um belíssimo trabalho, eu quero que vocês saibam, na questão do Vale Gás, que ela pediu para os supermercados pararem, que era uma lei que ainda está em vigor, em discussão pelo tribunal, mas ainda está em vigor. Né? E tem mercado que conseguiu a liminar e está trabalhando, e tem mercado sem liminar e está vendendo Vale Gás. Né? Então, assim, a gente precisa denunciar esses que não têm a liminar para poder vender o Vale Gás. Esse é um ponto. Né? No início dos trabalhos do Cinegás, a Polícia Civil fez uma apreensão numa residência, não sei se era a doutora que estava no comando, mas teve uma apreensão de uma residência, Madeira, o pessoal lembra. Né? E a pessoa foi presa e teve... assim, não fico presa porque é normal a pessoa pagar fiança e sair nesses casos, mas ela vai ter um problema para o resto da vida. Aí, né? Foi bem no início dos trabalhos do Cinegás, foi bem no final do ano que a Polícia Civil agiu, e agiu com maestria, com competência. Então, assim, falar que não está tendo fiscalização 100%, é mentira, porque, assim, as autoridades têm feito. Outro trabalho que o Cinegás está fazendo, junto com a Secretaria do Meio Ambiente, pedindo a dispensa da DELAI, que é o engenheiro que é contratado para fazer a questão do licenciamento ambiental. Então, a gente está já nas vias de fato de conseguir, via esse novo secretário que entrou agora, a dispensa das revendas na questão do licenciamento ambiental. Né, desse projeto de licenciamento ambiental, porque até o IBAMA reconheceu que nós não somos copoluidores do meio ambiente, porque nós recebemos o produto pronto e entregamos na casa do consumidor. Né? Então, esse é um trabalho que o Cinegás também está fazendo junto com as autoridades. Mas eu quero falar para as revendas que os que são filiados, que têm um contato direto com a gente, é mais fácil. Os que não são filiados, existe muito burbúrio de que o Cinegás ou as autoridades não estão fazendo nada. Tudo, quando a gente fala de autoridade, demora um certo tempo. No caso do licenciamento ambiental, foram 5 secretários, que está no 5º secretário. Né? Então, assim, isso atrasou os trabalhos. Então, a gente tem que entender essa parte também. Existe uma lei, gente, eu descobri essa lei outro dia, porque eu também não sabia. É uma lei do CONTRAN, a 26 de 98, que ela diz que o consumidor não pode transportar no veículo de passeio produtos derivados de petróleo. Então, o gás entra nessa categorização. E a resolução 26 da ANP diz que somente o revendedor regularizado pode transportar o produto, desde que o veículo também seja carroceria aberta, enfim. Então, assim, se a gente for partir do princípio que eu vou baixar o preço de portaria para o consumidor vir buscar, a Polícia Militar ela pode, né, de acordo com o Código Brasileiro, né, de Trânsito, ela pode multar esse consumidor que busca o gás na porta da revenda.
né? Então, assim, eu descobri essa lei outro dia, imagino que os revendedores aqui também não conhecem a lei, e muitas autoridades também não conhecem a lei. Então, assim, é proibido eu vender o gás na minha portaria. Entendeu? O consumidor ele não pode transportar. Porque, assim, gente, já aconteceu comigo de eu colocar um botijão da minha revenda, vou levar para casa, botei no porta-mala. No outro dia, eu cheguei para trabalhar, o gás estava... Putz, esqueci de tirar o gás. E se esse gás estivesse vazando ali naquele ambiente fechado, o simples fato de eu atender o celular, ou de eu mexer no celular, explodir tudo. Explode a minha casa, explode o meu carro e... né, causa um dano muito maior. Então, assim, pode acontecer desse consumidor buscar o gás e esquecer ele dentro. E a gente recebe na revenda botijão vazando, certo? Às vezes, ele vem da própria envasadora, da própria distribuidora, vazando. Né? Aí, qual que é a função do revendedor? Da nossa função? É segregar ele, separar e depois trocar lá, mandar para troca. Tá? Então, essa é uma pontuação. Outra coisa, foi feita uma análise, a ANP faz vários estudos, de 2017 para 2018, condições climáticas, mudança de hábito de consumo, o gás no Paraná caiu 2,4%. Então, assim, se você não está vendendo, o teu concorrente também não está vendendo. Porque a mulherada, gente, não cozinha mais em casa. Quem faz bolo aqui? Ontem a gente fez uma reunião prévia, ninguém faz bolo em casa, ninguém faz pão, você compra tudo pronto. Você almoça, até o iFood é nosso concorrente direto. Ah, por quê, Sandra? Porque se eu não atender o carrinho do lanche, eu vou ficar sem essa venda. Né? A mulher não faz janta em casa, ela usa air fry, ela usa o cooktop lá dela, ela usa, o que mais que tem? Sanduicheira elétrica, micro-ondas, forno elétrico e tudo mais, e o consumo mudou. Né? E aí o revendedor ele usa um veículo irregular, porque ele não tem dinheiro ou não tem condições de rodar com um carro. Né? E aí a gente tem um monte de lei, igual o Fernando mesmo ressaltou, nós temos que seguir todas elas, porque senão chega uma ANP, uma multa de 20 mil. A ANP é a mais doída, né? Que é uma multa de 20 mil, assim, de cara, se a minha faixa da minha plataforma não estiver pintada de amarelo. Né? Então, assim, o revendedor não é todo mundo que está irregular. Os revendedores aqui, eles procuram seguir a regularidade, só que, às vezes, no caso do veículo, é difícil seguir a regularidade, porque eu não consigo precificar meu produto, porque o Fernando já fez uma pesquisa ali dizendo que o preço é o que manda. Hoje, quanto custa um salário mínimo? R$ 988. Né? Tem gente que passa com isso para comprar o gás, para comprar comida, para pagar o aluguel, enfim. Né? Então, nós somos uma classe com um monte de lei, um monte de regra que nós temos que obedecer, temos que seguir, e, às vezes, a gente não consegue seguir todas por conta da concorrência, muitas vezes desleal, uma concorrência de um vale-gás, enfim. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma pontuação aqui. O último pedido, Fernando, é que vai ser feita uma AIFO. Né? Eu já percebi que vocês se interessaram novamente por nossa causa, só que teria que ter fiscalizações recorrentes. Foi o que a gente conversou ano passado, né, Francisco? Fiscalizações recorrentes. Né? Não adianta chegar com o braço pesado, dar aquela batida geral, e aí, de repente, o bombeiro fechar uma revenda, né, porque está irregular, e depois, 1 ano, 2 anos depois, nada acontecer. Então, que seja feita fiscalizações recorrentes, agora vai ser educativa, né, do Corpo de Bombeiros, vai ajudar bastante. Né? Eu fiquei sabendo que a taxa anual do Bombeiros também reduziu 50%, isso já é uma grande ajuda para nós, né, revendedores. Então, assim, o pedido do Cinegás é que agradecer às autoridades que vêm trabalhando, né, já trabalham em prol da categoria, e fazer fiscalizações recorrentes. Não uma só no ano, com braço pesado e onerando o revendedor regularizado. Obrigada.